E na Gruta do Manhwa, a gente acompanha um aluno comum que sai do poder elétrico mais fraco para despertar a força de um deus relâmpago, e iniciar uma ascensão capaz de eletrificar todo o mundo ao redor. E a história começa agora. Em uma sala tensa na escola secundária Jiangsheng número 2, um quadro negro anuncia que falta apenas um dia para o exame unificado. O professor da turma, Shen Fen, dá as instruções finais. Ele diz aos alunos que farão o exame de artes liberais para prepararem seus materiais de estudo, e dá um lembrete mais sério para aqueles que farão o exame de artes marciais se prepararem com seus equipamentos de combate e armas. O professor Shen Fen então avisa sobre o risco mortal do exame de admissão para a Faculdade de Artes Marciais. Ele aconselha fortemente qualquer aluno com uma habilidade desperta abaixo do nível D a não participar. De seu assento, um aluno chamado Xu Jingmin sorri de canto, sentindo que o aviso do professor é para ele. Ele pensa consigo mesmo que se transmigrou para este mundo, chamado Blue Star. Ele é tecnologicamente semelhante ao seu antigo mundo, mas também é habitado por bestas ferozes e sedentas de sangue. Para combater isso, alguns humanos despertaram superpoderes. Neste mundo, as pessoas podem despertar várias habilidades aos 16 anos, classificadas em uma escala de FAS. No entanto, a maioria das pessoas desperta habilidades entre F e D. Enquanto considera seu próprio poder, um pequeno clarão de relâmpago aparece. Ele revela que sua habilidade é uma eletricidade fraca de classe I, e nota com decepção que seu poder é comparável a um simples bastão de choque. Enquanto Xu Jingmin reflete, um colega de cabelo loiro, Huang Tian, bate na sua mesa. Ele zombeteiramente pergunta se Xu Jingmin ainda planeja fazer o exame de artes marciais, chamando-o de lixo de classe I, que só envergonharia a escola. Huang Tian sugere que Xu Jingmin deveria apenas escolher as ciências humanas e oferece a ele um futuro como um simples escriturário em sua empresa. Antes que Xu Jingmin possa responder, uma colega de classe, Lin Qin, se levanta e diz a Huang Tian para cuidar da sua própria vida. Irritado, Huang Tian dá uma risada debochada e promete mostrar a ela quem é o melhor durante o exame. Ao se afastar, ele olha para trás e faz um comentário cruel, prevendo que Xu Jingmin morrerá nos campos de exame. Depois que Huang Tian sai, Lin Qin se vira para Xu Jingmin com preocupação. Ela o aconselha a ignorar as palavras de Huang Tian e sugere que mudar para ciências humanas talvez não seja uma má opção. Xu Jingmin a escuta em silêncio, com uma expressão inexpressiva. Perdido em pensamentos, Xu Jingmin olha para seu formulário de inscrição para o exame unificado de Grande Xia. O formulário lista sua habilidade elementar de classe I. No reino de Grande Xia, a educação é dividida entre ciências humanas e artes marciais. Aqueles com habilidades de baixo nível podem escolher as ciências humanas para uma vida comum. O caminho das artes marciais é muito mais perigoso. Os alunos devem entrar em uma área designada e lutar até a morte contra feras ferozes para passar. Só sobrevivendo é que alguém pode esperar entrar em uma universidade de usuários de habilidades. Lá, com anos de treinamento, até uma pessoa sem classificação pode se tornar um verdadeiro usuário de habilidades poderoso. Xu Jingmin entende porque seu professor e Lin Qin estão preocupados. Ele sabe que temem o que pode acontecer se ele fizer o exame. No entanto, ele também reconhece que não pode escapar da ameaça constante das bestas. Esse pensamento desencadeia uma memória dolorosa de uma besta do seu passado, onde ele se ajoelhava, criança, chorando sobre os corpos sem vida de seus pais. A memória fortalece sua resolução. Ele não quer ser impotente novamente. Com determinação, ele ergue seu formulário de inscrição e declara firmemente que ainda escolherá o exame de artes marciais. À medida que o sol se põe, Xu Jingmin está em uma sala de treinamento, praticando incessantemente com uma lança. Ele canaliza sua habilidade elétrica na arma, fazendo com que relâmpagos azuis crepitassem ao longo de seu comprimento. Com um grito, ele executa um golpe poderoso. O intenso treinamento rapidamente o deixa exausto. Ele solta um grande bocejo, reclamando de como está cansado. E então desaba no chão, sua lança caindo ao lado dele. Deitado no chão, Xu Jingmin pensa sobre seu treinamento. Ele tem praticado com a lança por 2 anos e meio. Apesar de seus esforços, sua proficiência ainda está no nível iniciante. Ele comprou uma técnica de lança chamada Relâmpago Furioso por $300.000.
que ele acredita torná-lo um pouco mais forte que outros despertares comuns de classe I. Enquanto deita ali, um pensamento sombrio cruza sua mente. Ele sabe que a taxa de mortes de estudantes abaixo da classe D no exame aumenta a cada ano, e esse pensamento endurece ainda mais sua determinação, porque para entrar numa universidade de despertos ele precisa estar pronto para lutar com tudo o que tem. Ele se ergue com esforço e se aproxima de uma máquina, cerrando o punho, e quando a mão chega perto do painel, uma interface azul e holográfica se materializa do nada, exibindo a mensagem Sistema ativando. Os olhos de Xu Jingmin se arregalam em choque enquanto ele tenta entender o que está acontecendo. A ativação do sistema termina, e uma nova mensagem pergunta se ele quer resgatar o pacote de presente de novato, e ele ainda está caído no chão. Ele percebe que isso pode ser o lendário sistema trapaceiro dos transmigradores. O choque vira empolgação, um sorriso enorme toma o rosto dele enquanto imagina o que tem dentro do pacote. O sistema revela na hora o conteúdo, uma super habilidade de Rank S e 200 pontos de habilidade. Ele fica sem palavras por um instante, porque uma habilidade Rank S é absurdamente rara, e num país gigantesco como Xiao, quem tem uma é recrutado na hora pelas melhores universidades e lapidado para virar um monstro. Xu Jingmin fica atordoado com essa sorte impossível, a revelação enche ele de esperança, e ele entende que mesmo tendo nascido como lixo Rank I, esse sistema dá a chance de mudar o próprio destino. Com um sorriso decidido, ele estende a mão, estalando com sua eletricidade fraca de antes. E diz resgatar, aceitando o presente sem hesitar. Imediatamente, 3 janelas do sistema aparecem, o pacote de presente de novato é resgatado, 200 pontos de habilidade são creditados, e o sistema começa a distribuir a nova habilidade Rank S dele, o relâmpago do deus do trovão da nuvem púrpura. O poder invade direto o coração dele, e o processo é insanamente doloroso. Uma força imensa explode dentro dele enquanto relâmpagos roxos violentos atravessam o corpo inteiro. Rasgando a própria camisa, uma barra de progresso aparece e sobe devagar, enquanto a energia explode para fora e estilhaça o interior do quarto. A explosão é tão absurda que arrebenta a janela do apartamento. A rua lá embaixo percebe a confusão, uma mulher aponta para a energia estranha, e a criança dela pergunta o que está acontecendo. Um jovem faz uma ligação desesperada, mandando alguém chamar os bombeiros pro filho da família Xu. Lá dentro, Xu Jingmin se contorce em agonia enquanto a integração passa dos 50%. Nas ruas, as pessoas olham pro alto quando o céu começa a escurecer de um jeito sinistro. Acima do apartamento, um dragão colossal feito de raios azuis crepitantes se materializa. O evento atrai gente poderosa, e num prédio alto um homem se pergunta se uma besta terrível está invadindo. Em outro lugar, um comandante militar coloca a terceira legião de Jiang Sheng em alerta máximo. De volta ao apartamento, o dragão de relâmpagos gira no céu e então mergulha de volta. Canalizando toda aquela energia monstruosa pro corpo de Xu Jingmin, ele solta um último grito quando a barra de progresso salta para 100%, a luz e a dor desaparecem e sobra só uma mensagem simples: transformação de habilidade concluída. A energia esmagadora finalmente baixa, deixando Xu Jingmin no meio do seu quarto de treino destruído. Ele fecha o punho devagar, sentindo o poder imenso que agora obedece a ele. Eletricidade azul e roxa estala ao redor da mão dele, um sorriso confiante aparece. Ele reconhece que essa habilidade Rank S está em outro nível. Antes parecia um simples cacetete elétrico, agora essa força parece capaz de esmagar alguém com um único golpe. A empolgação diminui quando ele vê a destruição, janelas estilhaçadas, paredes rachadas. Ele pensa que exagerou na confusão e fica aliviado por ter controlado pelo menos parte da energia. Então ele lembra da outra parte da recompensa, 200 pontos de habilidade, e toca na interface do sistema se perguntando para que aquilo serve. O sistema explica que pontos de habilidade são obtidos ao matar bestas ferozes e podem ser usados para aumentar níveis e habilidades. Um sorriso malandro volta pro rosto dele, ele comemora esse sistema trapaceiro simples e manda abrir o painel do sistema. Uma tela de status detalhada aparece mostrando o novo perfil dele, o nome, o nível como desperto sem rank, a nova habilidade Rank S Trovão Divino do Céu Púrpura e os 200 pontos de habilidade disponíveis.
Com o exame unificado a apenas um dia de distância, os olhos de Xu Jingmin brilham. Ele sabe que precisa usar esses 200 pontos com inteligência para maximizar o poder de combate, e com relâmpagos estalando na mão ele manda o sistema alocar os pontos por ele. Xu Jingmin decide usar os pontos com lógica, pensando que todo o poder vem do corpo e do espírito, então ele escolhe fortalecer esses dois atributos primeiro. Enquanto o sistema processa os pontos, os status de físico e espírito dele sobem rápido. Uma onda de energia roxa escura explode e gira ao redor dele. Ele fica meio atordoado, maravilhado com a sensação de sua energia vital e seus pensamentos sendo aprimorados. Cerrando o punho, ele sente a nova força pulsando dentro dele. Ele dá um soco de teste e um vórtice de relâmpagos azuis e roxos explode do punho, uma demonstração de poder muito acima do que ele conseguia antes. Ele encara a própria mão, cercada por energia crepitante, e entende que ao subir os atributos básicos, o controle das técnicas e dos poderes dele também fica muito mais forte. O painel confirma o upgrade mostrando físico 141 e espírito 160, e explica que cada ponto de habilidade equivale a 0,2 unidades de energia vital ou energia espiritual. Um sorriso confiante aparece, ele acredita que com essa força entrar numa universidade de despertos vai ser fácil, mas ainda se pergunta como ele se compara aos outros 700 mil candidatos da província, principalmente aos gênios treinados desde criança. Decidido a descobrir, ele chuta a lança para cima a partir dos escombros no chão. Quando ele pega a lança e joga no ombro, ele decide ir ao salão de artes marciais para testar o novo nível de poder. Quando ele se prepara para sair, a porta do apartamento é chutada e arrebentada do nada. Um time de 3 bombeiros invade, pronto para apagar incêndio, deixando Xu Jingmin completamente atônito. O líder, confuso por não ver fogo nenhum, diz que receberam uma chamada de incêndio naquele endereço. No meio do quarto destruído, Xu Jingmin explica com calma que a confusão foi do treino de habilidade e que agora está tudo bem. O líder aceita a explicação, já que incidentes com despertos são comuns, e avisa no rádio para a equipe recuar. Ao sair, ele olha para Xu Jingmin com admiração, pensando como a nova geração é assustadora para causar tanta comoção só treinando. Pouco depois, o caminhão de bombeiros vai embora. Já de uniforme escolar e com a lança, Xu Jingmin anda pela rua quando um vizinho que ele chama de Tio Yang pergunta se ele está bem depois do incêndio. Xu Jingmin garante que está tudo sob controle, e ao ver a lança o vizinho elogia a dedicação dele por treinar até com o exame no dia seguinte. A história explica que os salões de artes marciais são essenciais nesse mundo, porque para evoluir um desperto precisa treinar físico e espírito, e os salões oferecem áreas de treino já que nem toda família pode bancar um quarto de treino particular. As duas redes mais famosas de salões de artes marciais são Thunder e Brutal Bear, e Xu Jingmin chega ao salão de artes marciais Thunder. A narração explica que o salão Brutal Bear é caro e voltado para estudantes de famílias ricas, enquanto o Thunder é gratuito para todos os estudantes do ensino médio, por isso é lotado. Dentro do salão movimentado, Xu Jingmin vê um rosto familiar no meio de um grupo de estudantes. A garota de cabelo preto longo e olhos vermelhos é Tang Kei, a prima dele. Ele se aproxima e pergunta por que ela está no Thunder Hall. Surpresa ao ver ele ali, Tang Kei responde que só veio acompanhando uma amiga. Xu Jingmin se desculpa com educação, diz para Tang Kei e para as amigas continuarem a visita, enquanto ele vai para o quarto de treino. Enquanto ele se afasta, Tang Kei observa achando que ele parece um pouco diferente, e a amiga animada dela, Xiaoya, fica encantada na hora, chama ele de bonito e pergunta para Tang Kei quem ele é. Tang Kei explica que ele é o primo dela, Xu Jingmin, também um aluno do 3º ano que vai fazer o exame de artes marciais amanhã. Xiaoya suspira dizendo que ele seria um namorado perfeito, um amigo provoca ela por estar apaixonada e ela concorda toda empolgada. Ao ouvir isso, Tang Kei decide trazer a amiga de volta para a realidade e revela que a habilidade desperta de Xu Jingmin é só Renki e a notícia destrói a fantasia de Xiaoya e ela grita que pena. O amigo dá um sorriso de canto e comenta que é até louvável alguém com Renki encarar o exame de artes marciais, mas Tang Kei fica preocupada e diz que coragem não vale nada quando o risco é tão alto. Mudando de assunto, Tang Kei lembra o grupo de que eles estão ali para visitar o salão.
Xiaoya concorda dizendo que passou o ensino médio inteiro no caro brutal Bear Hall e sugere relaxar antes do grande exame. Enquanto isso, Xu Jingmin encontra um quarto de treino vazio e fica diante de um grande alvo redondo com a lança em mãos. Quando ele firma a pegada, percebe que a lança parece muito mais leve, a arma não mudou, quem ficou muito mais forte foi o corpo dele. Ele pensa que essa arma velha talvez não sirva mais, mas com o exame amanhã não existe tempo para procurar outra. Ele decide testar primeiro o auge da força física dele, sem usar a habilidade de relâmpago. Ele puxa um ar bem fundo, aperta a pegada, e então crava a lança para frente. A arma acerta o centro do alvo com uma força absurda, e o golpe deixa um emaranhado de rachaduras como teia de aranha no alvo avançado, e um visor digital acima pisca o número 321. O equipamento da sala é feito de um metal especial com memória, capaz de se reparar sozinho. Xu Jingmin fica boquiaberto, a força física pura dele dobrou. Ele sabe que o pico de um desperto comum sem Henk fica só perto de 100 calorias, então a base dele é fora do normal. Satisfeito, ele decide testar a nova habilidade Henk S, e os olhos dele brilham em azul. Enquanto ele se prepara para canalizar o trovão divino dos céus púrpura. Arcos de relâmpago azul e roxo crepitam ao redor do corpo dele. Num salto brutal ele desce a lança no alvo e cria uma explosão gigantesca de energia elétrica, e quando olha a leitura, é insano, 3021 calorias. Xu Jingmin vibra com o nível da habilidade Henk S. O padrão de um desperto de primeira camada é só 1000 calorias, e o fato de ele ainda estar sem Henk e soltar um ataque comparável a um desperto de primeira camada intermediário mostra o potencial absurdo que ele ganhou. Mas ele ainda não terminou, com os relâmpagos ainda estalando ao redor dele. Ele declara que isso não é o limite dele, e decide usar o verdadeiro golpe assassino, uma técnica que empilha a força aprimorada, a habilidade e as técnicas de combate num único ataque. Ele canaliza toda a energia na lança, que fica coberta por relâmpagos púrpura intensos. E gira a lança num arco bem amplo quando a ponta da lança chega perto do alvo. O relâmpago se comprime até virar uma única esfera brilhante de poder. Com um grito feroz de quebrar, ele solta o ataque. A lança conecta e uma explosão massiva de energia roxa engole o alvo por completo. A força manda uma onda de choque por todo o salão de artes marciais, e no estádio principal os alunos são sacudidos, um deles grita achando que foi um terremoto. No piso das salas de treino, Tang Xi, Xiaoya e os amigos perdem o equilíbrio e quase vão ao chão. O amigo reconhece aquelas flutuações de energia e diz que isso está no nível de um verdadeiro desperto. Eles se perguntam se surgiu um aluno do ensino médio no nível desperto, já que todos os conhecidos treinam no outro salão. Movida pela curiosidade, Tang Xi diz que eles precisam ir ver. O grupo segue o rastro de energia pelo corredor, e ao virar a esquina dá de cara com Xu Jingmin saindo dali, com a ponta da lança agora enrolada num pano. Tang Xi chama ele, surpresa por ver ele ali, e Xu Jingmin responde com calma que está indo para casa se preparar para o exame, sem dar a menor pista do poder que acabou de usar. O amigo deseja boa sorte, mas manda o grupo esquecer ele num tom bem desdenhoso. Apontando para a sala de treino de onde Xu Jingmin acabou de sair, dizendo que a energia veio de lá. O grupo se aproxima da porta e espia por dentro, e o que eles veem é devastação total. O alvo avançado de metal com memória foi destruído por completo, e a parede reforçada atrás virou uma cratera gigantesca de entulho. A sala inteira está em ruínas. Tang Xi, Xiaoya e os outros só conseguem encarar em choque puro, incapazes de entender que tipo de poder foi liberado num quarto de treino de ensino médio. Olhando para a destruição, Xiaoya solta que até o metal com memória avançado foi atravessado, o que exigiria um ataque absurdo, e ela se pergunta se algum aluno do ensino médio em Jiangsheng é realmente tão forte assim. O amigo de cabelo castanho descarta a ideia, e ao tocar a borda da cratera ele diz que a energia residual é violenta demais para ser de um estudante. Ele teoriza que foi um usuário poderoso de habilidade de segunda ordem que entrou por engano no andar dos alunos. Outro amigo concorda e completa que nenhum gênio da capital da província faria isso, então é impossível alguém assim estar na cidade pequena deles. Mas Xiaoya levanta outra teoria. Ela lembra que a única pessoa que eles viram ali perto foi Xu Jingmin,
e toda animada sugere que ele pode ser um super gênio escondido. Os amigos zoam a ideia, um pergunta se ela andou lendo romance demais, e outro lembra que Xu Jingmin é um usuário conhecido de classe e que teria sorte de ter força de ataque 300. Um deles tenta ser mais lógico e diz que o usuário poderoso só deve ter saído pelo outro corredor. Então ele se vira para Tang Kei, que ficou em silêncio, e pergunta o que ela acha, e Tang Kei só responde talvez. Ela dá um passo à frente para inspecionar o estrago, e ao passar a mão na parede destruída ela nota que as marcas parecem ter sido feitas por uma lança longa. A imagem do primo com a lança pisca na mente dela, uma suspeita pesada nasce, e ela se pergunta em silêncio se Xu Jingmin fazer o exame de artes marciais é mesmo só ele se achando mais forte do que é. No dia seguinte o céu amanhece limpo e brilhante, é o dia do exame de artes marciais. Dezenas de ônibus chegam num local gigantesco e fortificado, deixando estudantes armados com todo tipo de arma. Entre eles está Xu Jingmin, caminhando com passos calmos e confiantes, a lança no ombro. Os alunos se juntam perto de uma cerca alta e olham para os campos do exame com mistura de admiração e medo. Um reclama nervoso lembrando que antes as bestas eram bem mais fracas, e geral concorda que o exame desse ano vai ser brutal. Enquanto eles compartilham o medo, uma voz arrogante corta a multidão. Um rapaz de cabelo comprido com uma espada enorme ri da covardia deles e diz que quem não aguenta um rinoceronte unicórnio não serve para nada, deixando os outros sem reação. Perto dali, Liu Ji, o melhor amigo de Xu Jingmin, pergunta quem é aquele cara arrogante, e Xu Jingmin diz que é Zhou Mingyang. Liu Ji explica que Zhou Mingyang é um gênio famoso com habilidade classe B que já avançou para usuário de habilidade de primeira ordem, algo raro para um aluno do ensino médio. Xu Jingmin encara o prodígio com um sorriso confiante e um brilho competitivo no olhar, se perguntando em silêncio quem é o mais forte. De repente, uma voz alta chama a atenção de todos os candidatos. Um homem de olhar duro e com uma cicatriz, usando uniforme de estilo militar, se apresenta como Wang Haiyang, o comandante-chefe do exame, e diz que antes de começar vai revisar as precauções importantes. Em cima de um veículo militar, o comandante Wang Haiyang anuncia que o exame vai durar 12 horas, das 9 da manhã às 9 da noite, e aponta para a cidade enorme e destruída que serve como palco do exame. Ele explica que o local é dividido em 4 zonas: externa, central, interna e núcleo, e que os alunos ganham pontos ao matar bestas, com a pontuação subindo conforme o rank e a força da criatura. A expressão do comandante fica grave no aviso final. Ele diz que a área do núcleo é como uma questão bônus feita só para os melhores, e manda todo mundo agir conforme a própria capacidade e não arriscar a vida por uma pontuação maior. Ouvindo isso, Xu Jingmin reflete sobre o próprio poder. Antes do upgrade ele ficaria preso na área externa, mas agora, cheio de força e ambição, ele decide avançar fundo até a zona interna e talvez até desafiar o núcleo. E então anunciam para pegar os suprimentos do exame. Xu Jingmin e o amigo se aproximam do professor Shen Fen, que está distribuindo mochilas táticas. Xu Jingmin recebe o kit, com um smartwatch para marcar pontos, barras energéticas, uma bebida, um kit médico e uma esfera de segurança que cria uma grade de alta voltagem para afastar bestas. E quando o professor Shen Fen entrega os itens ele dá o último conselho, lembrando que a vida dele vale mais que qualquer coisa. Mesmo que usar a esfera encerre o exame antes, Xu Jingmin agradece com respeito, e nesse instante uma voz familiar chama o nome dele, e ele se vira. E vê a colega Lin Qinli correndo até ele. Ela oferece com gentileza um lugar no time dela, e junto está o líder de classe, Liu Qin, um usuário classe C que diz que vai proteger Xu Jingmin dentro do local do exame. Mas outro aluno protesta, dizendo que o exame é uma competição séria, e reclama que levar um aluno rank e como Xu Jingmin vai derrubar as chances deles de fazer uma pontuação alta. Outro companheiro concorda irritado e acusa Liu Qin de mudar o plano, deixando claro que eles não querem carregar um peso. As ofensas fazem Liu Ji ferver de raiva. Mas Xu Jingmin segura ele com calma. Com um sorriso educado, Xu Jingmin recusa a oferta. Ele diz para Liu Qin e Lin Qinli que agradece a gentileza, mas vai entrar sozinho. Lin Qinli aceita a decisão com preocupação e pede para ele tomar cuidado.
O aluno que reclamou dá um sorriso debochado e sugere procurar o poderoso Huang Tian para formar time, soltando uma risada de zombaria enquanto vai embora. Xu Jingmin observa ele saindo com um sorriso confiante dele também, pensando que ele é mais do que capaz de tirar uma pontuação alta sozinho. Um anúncio ecoa declarando o início oficial do exame, e uma frota de drones sobe para o céu pronta para transmitir tudo ao vivo. Os portões gigantes se abrem e uma enxurrada de estudantes invade a cidade em ruínas, gritando seus objetivos. No meio da multidão estão Tang Kei e as amigas dela. Uma garota com olhar decidido e uma espada grande, e o principal favorito, Zhou Mingyang, que usa a habilidade de vento para disparar na frente do grupo. Em contraste, Xu Jingmin continua calmo. Ele dá um único passo e então entra numa corrida firme, lança na mão, pensando que o exame finalmente chegou e ele está pronto. Enquanto corre, ele toca no smartwatch. A tela holográfica confirma a identidade dele e mostra o ranking em tempo real, e os 3 primeiros lugares já estão preenchidos. Com Zhou Mingyang em primeiro com 7 pontos, seguido por outros 2 alunos. Xu Jingmin olha o placar com um sorriso confiante. Ele nota que Zhou Mingyang já começou a matar bestas, mas essa vantagem inicial só alimenta ainda mais o espírito competitivo dele. Enquanto os outros lutam nas áreas externas, Xu Jingmin escolhe uma estratégia mais ousada. Ele decide não perder tempo e vai direto para a área do núcleo, de alto risco e alta recompensa. À medida que ele avança mais fundo na cidade em ruínas, ele para de repente, e logo à frente ele encontra uma cena grotesca: o corpo sem vida de outro estudante numa poça de sangue. Ao lado há uma esfera de segurança verde ainda sem uso, mostrando quão rápido o ataque foi. Xu Jingmin fica abalado com a visão. Ele percebe que o estudante nem teve chance de ativar a última defesa. A realidade pesada do exame atinge ele em cheio, e ele entende o peso dos avisos do professor e do comandante. Ele pensa que se não tivesse recebido a habilidade classe S ontem, poderia facilmente ter acabado do mesmo jeito, e endurecendo a determinação ele aceita a natureza brutal do exame. Ele se ajoelha ao lado do estudante caído e usa o smartwatch do garoto para chamar a remoção do corpo, e reflete que oportunidades sempre vêm com riscos. De repente, ele ouve um barulho ali perto. Das sombras de um prédio destruído, uma pata grande e com garras surge em silêncio. Um instante depois, um gato sombrio feroz com olhos roxos brilhantes aparece. Xu Jingmin entende na hora a verdade horrível: as bestas deixaram o estudante morto como isca, é uma armadilha, e a criatura salta na direção dele. Mesmo com o bote aterrorizante, Xu Jingmin continua calmo. O gato rosna ameaçador e avança com uma velocidade absurda, com as garras sombrias estendidas. Só que Xu Jingmin é mais rápido. Com um movimento leve e fluido ele desvia pro lado e deixa a fera passar direto. O gato sombrio aterrissa com elegância, os olhos roxos brilhantes travados na presa. A fama dele é merecida. Com corpo ágil, garras afiadas e uma mordida de mais de 1000 quilos, é o assassino de novatos perfeito. Ele solta um rugido feroz tentando intimidar Xu Jingmin. De frente para a criatura, Xu Jingmin pensa no que torna essas bestas tão perigosas. Ele sabe que bestas ferozes têm uma aura especial capaz de paralisar a presa de medo. Ele ouviu que a maioria dos despertos, quando encara uma pela primeira vez, fica impotente sob essa pressão e não consegue usar nem 30% da força enquanto espera a morte. Ele pensa em como famílias ricas contratam guarda-costas para levar os filhos ao ermo e acostumar essa aura desde cedo, um privilégio que ele nunca teve. Sabendo que essa é a primeira batalha real contra uma besta feroz, ele firma a lança quando o gato sombrio avança de novo. A criatura fecha a distância num instante, boca aberta, mas Xu Jingmin não recua, totalmente imune. Arcos de relâmpago roxo crepitam na lança enquanto ele canaliza o poder. Num único movimento rápido, ele crava a lança, e a ponta banhada em relâmpagos atravessa a cabeça do gato sombrio, matando na hora. Ele olha para a criatura morta com uma expressão pensativa e percebe que a aura intimidadora não teve efeito nenhum nele. Um instante depois, uma janela holográfica azul aparece no smartwatch confirmando a morte: uma besta feroz sem rank, um gato sombrio, pontos de habilidade mais 3.
Uma nota explica que bestas ferozes são ranqueadas do 1 ao 9, e as abaixo do rank 1 são sem rank, equivalentes aos despertos humanos sem rank. Xu Jingmin olha o mapa do local no relógio e pensa que matar bestas dá pontos de habilidade, mas ele nem se empolga com a recompensa pequena, achando que bestas sem rank dão pontos demais de pouco. Percebendo que a aura intimidadora não afeta ele, Xu Jingmin conclui que não faz sentido perder tempo na área externa, e decide chegar o mais rápido possível na perigosa área central, começando a avançar mais fundo no local do exame. Abrindo caminho com sangue entre as bestas sem rank, ele mata com facilidade gatos sombrios, porcos de pelo de ferro e criaturas tipo lobo, ganhando de 3 a 5 pontos de habilidade a cada abate. Mas aí ele enxerga um problema no próprio plano. Mesmo ganhando pontos, ele percebe que ainda falta experiência de combate de verdade. A habilidade Rank S é tão esmagadora que mata bestas sem rank na hora e não deixa ele lapidar técnica nenhuma. Ele também considera o custo alto de energia do novo poder. Ele sabe que habilidades de rank mais alto consomem mais. Diferente do antigo rank e que durava horas, ele não consegue manter a força total Rank S nem por uma hora. E como o exame dura 12 horas, ele entende que não pode gastar energia antes de chegar na área do núcleo. Ele decide uma nova estratégia: vai matar bestas ferozes usando só a técnica de lança, para ganhar experiência e economizar poder. Só que no exato momento dessa decisão, surge uma ameaça muito maior, um rinoceronte unicórnio bípede, imponente e assustador. A besta colossal ruge e avança, jogando um carro destruído pro lado com força absurda. Em vez de recuar, Xu Jingmin firma os pés e encara a investida de frente. O impacto violento do chifre lança ele para trás, mas com uma agilidade surreal, Xu Jingmin usa o impulso para virar o corpo. No ar, se posicionando direto acima da besta, antes do rinoceronte reagir, ele mergulha, cai nas costas dela e enfia a lança fundo no crânio com um único golpe preciso. A besta gigantesca desaba, derrotada. Respirando de leve, Xu Jingmin se surpreende com o quanto a velocidade de abate dele aumentou. Até um monstro como o rinoceronte não foi grande coisa, e uma ideia bate: será que a técnica de lança dele rompeu para um nível mais alto sem ele perceber? Ele abre o painel do sistema e a confirmação vem na hora. A técnica de lança subiu para o estágio intermediário e os pontos de habilidade foram para 256, e ele conclui que depender da lança é o jeito mais eficiente de aumentar a própria força. Sentindo como a técnica intermediária flui fácil, ele se pergunta o que aconteceria se evoluísse mais, e usando os pontos acumulados, decide upar a habilidade de lança de novo. O efeito é imediato, uma enxurrada de técnicas avançadas e movimentos complexos invade a mente dele e se encaixa direto na memória muscular. Ele segura a cabeça, chocado com o volume insano de técnica que acabou de ganhar. Com esse arsenal novo, Xu Jingmin sente a confiança explodir. Segurando a lança, ele fica ereto no meio das ruínas com um sorriso predador, e diz que mal pode esperar para achar uma besta feroz de Rank 1 para testar as novas técnicas. Ao mesmo tempo, em outra parte da área externa, Lin Qin e o time dela avançam pelas ruas. De repente, Lin Qin para, confusa. Ao longe ela jura que viu uma silhueta familiar, e fala que acha que acabou de ver Xu Jingmin. Um companheiro descarta na hora, pergunta se ela está vendo coisa e diz que não tem como ser Xu Jingmin, porque para alguém com força Rank estar tão fundo na zona do exame seria suicídio. Lin Qin fica cheia de dúvida, mas não consegue ignorar a sensação de que era o colega, e começa a se preocupar com ele. A preocupação é interrompida quando outro membro chama o grupo, e eles correm para encontrar ele parado diante do cadáver enorme e recém-morto do rinoceronte unicórnio. Eles veem que o sangue nas feridas ainda não secou, foi morto há poucos minutos, e ao examinar a lesão fatal, um furo limpo na cabeça feito por uma arma de cabo longo, alguém exclama que isso é ferida de lança. As peças se encaixam na mente de Lin Qin, a ferida de lança, o timing e a silhueta apontam para uma conclusão, e ela pergunta em voz alta se a pessoa que ela viu pode mesmo ter sido Xu Jingmin. O colega cético dá risada da ideia e diz que um rinoceronte unicórnio é uma besta que só um desperto classe C conseguiria derrotar sozinho. Para encerrar a discussão, outro companheiro sugere olhar o ranking de pontuação.
Sem hesitar, Lin Qinli ativa o placar no smartwatch, e quando o ranking aparece, os olhos dela se arregalam em choque. Ali no 46º lugar com 256 pontos está Xu Jingmin, da segunda escola de Zheng Sheng, e ela solta que é ele mesmo. O time fica sem palavras, com o rosto estampando descrença total. Eles se recusam a aceitar que o aluno Henki que desprezam está no top 50, dizendo que deve ser alguém com o mesmo nome, e ficam questionando tudo sem entender nada. Enquanto isso, longe do combate, autoridades e VIPs assistem ao exame em telões. Um espectador comenta como a primeira escola domina o top 10 como sempre, e destacam Zhou Mingyang em primeiro com 412 pontos, parecendo já ter garantido o título de melhor aluno de Zheng Sheng. Outro oficial se pergunta se ele consegue virar top 100 da província, algo que ninguém da cidade alcança há anos. Entre as autoridades está Zheng Wenxian, diretor do Departamento de Educação de Zheng Sheng, e com um sorriso satisfeito ele concorda que Zhou Mingyang é o as da cidade e diz com confiança que ele vai entrar no top 100 da província. Então ele se volta para os diretores da primeira e da terceira escolas, elogia as instituições, e eles agradecem com humildade. Enquanto exalta as escolas de ponta, o diretor Zhang Wenxian vira pro diretor da segunda escola, Zhou Yao, e num tom condescendente diz que a escola dele precisa se esforçar mais, lembrando que o melhor aluno deles está só em 18º, e Zhou Yao soa frio, se curva e concorda gaguejando. Por dentro, Zhou Yao está fervendo, ele sabe que no top 50 só 8 são da escola dele, e ele lista mentalmente seus melhores alunos, incluindo Xu Jingmin, mandando todos se mexerem. Só que um segundo depois ele trava, o nome Xu Jingmin não soa familiar, ele pergunta quem é esse aluno e por que nunca viu esse nome, então se vira pro professor ao lado, Shen Fen, e pergunta sobre Xu Jingmin. Ao ouvir que o suposto aluno mais fraco dele está no top 50, o professor Shen Fen tem uma reação de cair o queixo, puro choque. Ele respira fundo para se recompor, enxuga o suor da testa, lembra que Xu Jingmin é um desperto Henki e se pergunta se o garoto escondia a verdadeira força. Mas logo descarta como impossível, e encara os monitores frustrado, percebendo que como só o top 10 tem câmeras dedicadas, ele não tem como ver como Xu Jingmin está juntando tantos pontos. Enquanto isso, de volta ao local do exame, Xu Jingmin atravessa a área externa e chega na área central. Uma zona com perigo muito maior, ele caminha calmo pelas ruas e esmaga uma garrafa no chão. Parando para comer uma barra energética, ele nota que o número de bestas ferozes diminuiu, porque bestas ranqueadas desenvolvem inteligência e senso de território, virando oponentes bem mais difíceis. De repente, os sentidos afiados dele captam algo, os olhos se estreitam e ele diz que o alvo dele chegou. No instante seguinte, uma besta listrada e poderosa explode para fora de um monte de carros destruídos. É uma besta feroz de Henki 1, um tigre lâmina de braço, chamado assim pelos ossos afiados como lâminas nas patas dianteiras. Xu Jingmin não recua e nem se abala, ele comenta da própria sorte, feliz por encontrar uma besta de Henki 1 tão cedo. Com um olhar confiante e ansioso, ele firma a lança e diz que esse oponente forte é o teste perfeito para a técnica de lança recém-upada. O tigre lâmina de braço solta um rugido feroz e salta, com garras poderosas prontas para rasgar. Xu Jingmin segue calmo e controlado, segurando a lança na defesa. Com um giro elegante, ele desvia do bote inicial do tigre. Ele aparou o ataque com precisão absurda, usando o cabo da lança como escudo. A força do choque faz o tigre recuar um pouco. Só que Xu Jingmin parece zero impressionado, com um sorriso de canto ele provoca, perguntando se isso é tudo que uma besta de primeira camada tem, dizendo que só um rei tigre faria ele se esforçar de verdade. A provocação enfurece a besta e ele diz que vai mandar ela pro além, então Xu Jingmin parte pro ataque, ele salta pra frente numa velocidade absurda e a lança vira um borrão. E acerta um golpe limpo e profundo no ombro do tigre, fazendo o sangue jorrar. A besta ruge de dor e fúria. Mas Xu Jingmin não dá nem um segundo para ela se recuperar. Mantendo a postura calma e focada, e o ataque só deixa a besta de Henki 1 ainda mais furiosa. Os olhos dela começam a brilhar num tom ameaçador de verde azulado. Ela se ergue nas patas traseiras, enorme acima de Xu Jingmin,
e solta um rugido ensurdecedor enquanto prepara o poder total. O tigre lâmina de braço desce as patas enormes como lâminas num golpe devastador, e Shu Jingmin, com reflexos insanos, desvia e usa o impulso para girar ao redor de um poste, escapando das garras mortais e se posicionando pro contra-ataque perfeito. Ele pousa com leveza depois da acrobacia e admite a teimosia da besta de primeira camada. Ele vê que mesmo ferida ela ainda quer lutar até o fim, então decide encerrar e diz que qualquer resistência agora é inútil. Ele começa a canalizar a técnica de lança, quebra do vendaval relâmpago, e um vórtice de energia azul gira ao redor da arma. Com um grito de guerra, ele libera a técnica, o corpo vira um borrão enquanto ele executa um ataque giratório devastador. E a energia da lança cria vários arcos cortantes de luz. O golpe conecta e o tigre solta um último grito de agonia enquanto a técnica rasga o corpo dele. A besta gigante cai no chão derrotada, e uma notificação aparece no smartwatch confirmando a morte de um tigre blindado de primeira camada e concedendo 14 pontos de habilidade. Ele nota satisfeito que os pontos de uma besta de primeira camada são quase o dobro do que ele ganha de uma sem rank, e uma nova visão nasce na mente dele. Ele percebe que enquanto pro resto isso aqui é um lugar de perigo, para ele é um campo de tesouros perfeito para upar. Com a determinação renovada, ele jura colher o máximo de pontos de habilidade caçando as bestas mais fortes. De volta às arquibancadas, o clima fica tenso enquanto autoridades e professores assistem ao ranking ao vivo, e o placar mostra Shu Jingmin empatado em 32º com 328 pontos. Um oficial vira pro professor Shen Fen e pergunta se esse aluno surpresa é da turma dele, e de repente Shen Fen vira o centro das atenções. Outros professores elogiam ele, maravilhados que só alunos da turma dele entraram no top 50 da escola, elogiam até o método, e Shen Fen sem graça desvia, dizendo que é mérito do aluno e do esforço dele. A conversa é cortada quando alguém grita apontando para a tela, o ranking de Shu Jingmin dispara de novo e ele salta para 25º, e um oficial exclama sem acreditar que ele ganhou 44 pontos de uma vez. O diretor Zhang Wenxian faz as contas na cabeça, lembrando que uma besta sem rank no pico vale 6 pontos de oitava camada, enquanto uma besta de primeira camada baixa vale de 14 a 16 pontos. O diretor Zhou Yao continua o raciocínio com o rosto pálido de choque. Ele lembra que as mortes atualizam a cada 4 segundos e uma conclusão impossível começa a nascer. O Zhang Wenxian fecha a conta. Em apenas 4 segundos Shu Jingmin deve ter matado 5 bestas sem rank no pico ou 3 bestas de primeira camada baixa, e um sorriso satisfeito aparece quando ele diz que uma atuação assim não se vê há anos. Ele se vira pro diretor Zhou Yao e comenta que esse aluno é um prospecto excelente, perguntando por que nunca ouviu falar dele, e Zhou Yao, ainda nervoso, admite que só descobriu sobre Shu Jingmin agora e diz que vão ter que perguntar ao professor do garoto. Na hora ele chama o professor Shen Fen, nervoso, e manda ele explicar a situação de Shu Jingmin para as lideranças, perguntando especificamente sobre o talento dele. Diante das maiores autoridades de educação da cidade, Shen Fen suando gagueja a verdade inacreditável, Shu Jingmin despertou uma habilidade de nível I, eletricidade fraca. O diretor não acredita e pergunta se Shen Fen tem certeza que não lembrou errado. Shen Fen insiste que tem, e ainda diz que aconselhou Shu Jingmin a não participar do exame por causa do rank baixo. O diretor Zhang Wenxian ouve com curiosidade crescendo. Ele deduz que para um aluno com habilidade nível e chegar tão longe, ele deve ter outras qualidades fora de série, e esse mistério deixa ele fissurado. Ele decide esperar, confiante de que com esse ritmo Shu Jingmin logo vai entrar no top 10. E aí eles vão ter câmera dedicada e finalmente entender como ele faz isso, mas eles soltam um aviso duro também: se o aluno estiver trapaceando, vai ter consequência. Só que no instante em que ele termina de falar, os olhos de Shen Fen e do diretor Zhou Yao se arregalam em choque. A nova atualização aparece no placar. Shu Jingmin fez o impossível e entrou no top 10, agora em 9º lugar, e logo abaixo dele, em 12º, está a prima dele Tang Kei. Em outro ponto do exame, Tang Kei, agora com orelhas e cauda de gato, está sentada em cima de uma besta derrotada. Ela encara a distância com um sorriso de quem sabe, finalmente certa de que foi o primo quem causou a destruição no salão de artes marciais.
O aluno em primeiro, Zhou Mingyang, também nota o novo nome no ranking, e com certa surpresa ele pensa que com 6 horas ainda restantes, um rosto novo entrou no top 10, e ele nunca tinha ouvido falar de Xu Jingmin antes. Por ele estar no top 10, um drone de câmera dedicado é enviado para seguir Xu Jingmin. A transmissão mostra ele matando outra besta de primeira camada com facilidade usando a lança, e quando a besta cai, uma notificação dá mais 14 pontos, e ele comenta que a eficiência de caçar bestas é muito maior na área central. Então ele nota o drone e entende que deve ter entrado no top 10. De pé sobre a última caça, Xu Jingmin reflete sobre o exame. Ele entende que é um teste de força e potencial, onde melhores resultados trazem mais reconhecimento. Então ele decide que não tem motivo para esconder o poder real e declara que entrar no top 10 é só o começo. Antes de desafiar a área do núcleo, ele decide aumentar a força de novo, checa o painel e vê que a técnica de lança agora está no nível avançado e ele tem 312 pontos de habilidade. Ele nota com decepção que o nível dele não subiu automaticamente de desperto, e deduz que a única forma de virar um verdadeiro usuário de habilidade é aprendendo um método específico de cultivo, algo que ele não consegue fazer durante o exame. Como não dá para subir de rank agora, ele decide continuar melhorando os atributos básicos, e gasta alguns pontos. Aumentando o físico em 40 e o espírito em 22, sentindo uma onda de poder novo, ele cerra o punho, pronto para finalmente seguir para a área do núcleo. Logo ele chega na entrada da área do núcleo, onde o perigo é máximo, e dá de cara com uma cena brutal, um bando de 9 tigres blindados devorando o cadáver de uma besta grande parecida com um rinoceronte. De uma distância segura, Xu Jingmin observa o bando e identifica rápido o do meio, maior e com aura mais pesada, como o Rei Tigre blindado. Longe de se intimidar, ele enxerga aquilo como uma colheita de pontos esperando por ele, e quando se prepara para agir, ele sente outra presença. Ele chama a pessoa escondida para aparecer, e de trás de uma esquina surge Zhou Mingyang, com um olhar impressionado. Ele elogia a percepção afiada de Xu Jingmin e admite que não esperava que o aluno misterioso que entrou no top 10 fosse justamente ele. Zhou Jingmin reconhece o aluno número 1 do ranking e pergunta como Zhou Mingyang soube quem ele era. Zhou Mingyang explica que conhece todo candidato forte que pode entrar na área central e, como Xu Jingmin era um desconhecido que subiu no ranking do nada, ele deduziu a identidade dele na hora. Então Zhou Mingyang revela que estava de olho no bando de tigres e se prepara para sacar a espada, e Xu Jingmin fica imediatamente em alerta, perguntando se ele pretende roubar o monstro dele. Zhou Mingyang esclarece que não tem intenção de roubar o abate e explica que o Rei Tigre blindado é uma fera poderosa de primeira categoria nível médio e, com mais 9 tigres no bando, não é um inimigo que uma pessoa só aguente, então ele propõe cooperarem para derrubar o bando. Só que Xu Jingmin recusa na lata com 2 palavras simples, não precisa, e com uma confiança absoluta ele declara que sozinho já é mais do que suficiente. Ignorando a proposta de Zhou Mingyang, Xu Jingmin sai confiante para o campo aberto para encarar o bando de tigres blindados. A aparição repentina dele puxa a atenção na hora, eles soltam rosnados de aviso, e o Rei Tigre, em cima da própria presa, ruge para impor domínio. Xu Jingmin estreita os olhos enquanto avalia os oponentes e nota que, como esperado de um grupo liderado por um rei das feras, os tigres têm inteligência suficiente para uma formação simples, com os mais fortes na frente, e o bando rosna ameaçador, pronto para atacar em conjunto. Um dos tigres se desprende do bando e avança, rugindo enquanto salta em cima dele. Do esconderijo, Zhou Mingyang observa entre descrença e interesse e decide assistir ao confronto, curioso para saber se Xu Jingmin está só marchando para a morte ou se tem alguma habilidade especial para sustentar essa confiança absurda. Diante da fera que vem carregando, Xu Jingmin fica perfeitamente imóvel, com uma aura calma ao redor enquanto prepara a lança. Num borrão de movimento, ele começa a girar a arma numa velocidade insana, e o cabo vira quase um círculo invisível enquanto ele acumula energia para atacar. Ele solta uma varrida giratória enorme e devastadora, e um arco massivo de força rasga o ar na direção das feras que atacam. O golpe acerta com um poder esmagador. Num único movimento brutal, a lança giratória dele atravessa vários tigres de uma vez, espalhando sangue pela rua,
e as notificações do sistema Pipocan, confirmando as eliminações e liberando pontos de habilidade. Os corpos sem vida dos tigres desabam no asfalto encharcado de sangue. A primeira leva do bando é simplesmente aniquilada por um único golpe monstruoso. O Rei Tigre Blindado fica enfurecido com o massacre do próprio bando. Xu Jingmin, porém, encara a carnificina com um leve desgosto e comenta que é uma pena sua força física ainda estar faltando, já que não conseguiu matar todos os tigres num só golpe. Os tigres restantes, guiados pelo rei enfurecido, cercam ele, prontos para vingar os companheiros caídos. O Rei Tigre solta um rugido ensurdecedor, um ataque sônico poderoso para desorientar o oponente. A força do rugido é tão absurda que estilhaça as janelas dos prédios ao redor. O vidro cai como uma chuva, e até Zhou Mingyang, assistindo de longe, sente a onda sonora e segura a cabeça de dor. Mas Xu Jingmin permanece firme no meio dos estilhaços, totalmente impassível. Ele percebe a tentativa de intimidação do Rei Tigre e declara, desafiador, que a fera pode assustar outros, mas não vai assustar ele. Quando os tigres restantes saltam de todos os lados, Xu Jingmin responde com graça fluida e precisão mortal. Ele aparra o ataque de um tigre e então usa o próprio corpo da fera como impulso para se lançar no ar, escapando das mandíbulas que estalam de outra. O Rei Tigre vê uma brecha e avança. Mas Xu Jingmin já está pronto, ainda. No ar, ele se posiciona para o golpe decisivo e, com uma pancada poderosa de cima para baixo, crava a lança direto na cabeça do Rei Tigre, e a força imensa racha o crânio da fera e mata na hora. Ele pousa com leveza enquanto uma notificação do sistema confirma o abate de um tigre lâmina de braço de primeira ordem nível superior, rendendo a ele 20 pontos de habilidade gigantescos. Do esconderijo, Zhou Mingyang fica completamente atordoado, suando e de olhos arregalados, sem acreditar no que viu, e murmura que não existe uma pessoa só dar conta do bando inteiro, se perguntando que tipo de monstro Xu Jingmin realmente é. Xu Jingmin, por outro lado, está em êxtase. Ele se maravilha com a colheita absurda de pontos de habilidade que ganhou do bando e, empolgado, se pergunta quantos pontos ainda dá para acumular antes do exame de 12 horas acabar, sabendo que mais pontos significam mais poder. Ele decide se apressar e encontrar o próximo grupo de feras para caçar. Antes que ele vá embora, Zhou Mingyang sai correndo do esconderijo, exigindo saber como Xu Jingmin esmagou os tigres só com uma lança longa, e pergunta se a habilidade dele é do tipo reforço, o que explicaria aquela força física insana. Sem nem parar, Xu Jingmin só dá um salto para longe e grita por cima do ombro que é do tipo relâmpago. Zhou Mingyang fica fervendo, sem acreditar na resposta, e fecha o punho em frustração, achando que Xu Jingmin está sendo debochado. Um instante depois, ele percebe que com tantas novas eliminações, a pontuação de Xu Jingmin provavelmente vai alcançar a dele. Ele checa o ranking no relógio inteligente e, para o horror dele, vê que Xu Jingmin não só alcançou, como ultrapassou completamente. Agora Xu Jingmin está em primeiro com 1.122 pontos, e ele caiu para segundo com 985, e essa realização faz ele gritar de frustração. De volta às arquibancadas, os oficiais explodem de empolgação, e o diretor Zhang Wenxian se levanta e declara que a lança em alto nível de Xu Jingmin prova que ele é um gênio de verdade. Ele dá um tapinha no ombro do diretor Zhao Yao, sorrindo, e anuncia que com Xu Jingmin representando eles, Zhang Sheng com certeza entra no top 100 da província, e promete uma condecoração para o segundo colégio após o exame. Para a alegria chorosa do diretor, Zhao Yao fica tomado pela emoção, pensando no tamanho da surpresa que Xu Jingmin foi, finalmente dando ao colégio o dia de brilhar. 3 horas depois, na zona central, Zhou Mingyang anda pelas ruas com uma cara totalmente confusa e se pergunta em voz alta para onde foram todas as feras violentas. Uma voz atrás dele sugere que ele vai ter que perguntar isso ao aluno número 1 do ranking. Ele vira e vê a prima Tang Kei junto com outros alunos do topo, Wu Hao e Meng Ji, e Tang Kei aponta para as ruas vazias, explicando que Xu Jingmin já matou todas as feras, e como eles não acharam ninguém para lutar, tiveram que formar equipe. Zhou Mingyang fica paralisado, achando impossível acreditar que uma pessoa só limpou a zona central inteira.
Tang Kei diz a Zhou Mingyang que dá para ver que ele não é um usuário ranqueado há muito tempo e, para provar, manda ele olhar a pontuação atual do primo dela. Ela ativa o relógio inteligente e o ranking aparece, e os olhos de Zhou Mingyang se arregalam de descrença quando ele vê o número astronômico ao lado do nome de Xu Jingmin. Tang Kei explica a conta com calma, tirando cerca de 700 pontos que Xu Jingmin fez na zona central, ainda sobra mais de 2.500 pontos, o que significa que ele deve ter matado sozinho quase 200 feras violentas na zona central interna. Uma gota de suor escorre no rosto de Zhou Mingyang quando ele entende a verdade. Não era que Xu Jingmin tinha medo de alguém roubar os abates, ele planejou monopolizar a zona central desde o começo. O Wu Hao explica a situação deles. Com só algumas horas restantes, os melhores alunos formaram um time, e o plano é encarar a zona mais interna da área central, um lugar cheio de feras nível superior e até um rei de feras de segunda ordem. Ele admite que entrar sozinho seria pedir para morrer. Meng Di então convida Zhou Mingyang formalmente para entrar no time e, sem outra opção, ele aceita, gritando que está dentro. A cena muda para um telhado silencioso sob a luz da lua, e Xu Jingmin está sozinho sentado no topo de uma pilha enorme de corpos de feras abatidas, com a lança fincada ao lado. Os suprimentos dele acabaram, e ele sabe que o exame está chegando ao fim. Mas a caçada por poder não acabou. Ele decide que precisa ir mais fundo para conseguir mais pontos de habilidade e, sabendo que a zona mais interna guarda feras violentas de segunda ordem, ele resolve fortalecer o poder uma última vez. Ele abre o painel do sistema e revela que acumulou inacreditáveis 2.413 pontos de habilidade. Com um sorriso malandro, ele decide investir os pontos em uma melhoria. Depois de canalizar o novo poder, ele fica de pé sobre o cadáver de uma criatura enorme parecida com um urso e solta um suspiro de alívio, confiante de que com esse reforço final ele deve conseguir lidar com o clímax do exame de combate deste ano. Enquanto os outros alunos do topo disparam em direção à área final, a corrida derradeira começa. No fundo da zona mais interna, uma nova fera aterrorizante surge das ruínas, uma criatura gigantesca, branca, parecida com um lobo, com olhos vermelhos brilhando e cristais vermelhos perigosos nas costas. E quando o desafio final aparece, Xu Jingmin chega calmo e pronto, segurando a lança, com um olhar confiante enquanto se pergunta que tipo de fera violenta de segunda ordem o exame preparou para ele este ano. No momento em que Xu Jingmin chega para o desafio final, o time de alunos do topo também alcança a zona mais interna da área central. Eles identificam imediatamente a criatura enorme de costas cristalizadas como um urso selvagem sanguinário. A fera mostra o poder absurdo ao esmagar um carro destruído com um único golpe de pata. A visão enche o time de pavor. Zhou Mingyang exclama que eles estão muito encrencados, e Meng Di explica que essa fera rara tem um couro tão resistente quanto liga de grau e, que nem mísseis Perfuran, e completa, apavorada, que um único golpe da pata poderia matar todos eles na hora. Vendo as chances esmagadoras, Tang Xi sugere que abandonem a missão. A situação é ainda pior do que parecia. Eles percebem que o complexo não é guardado só pelo Rei das Feras, mas também por um grande bando de feras de primeira ordem de alto nível, e alguém diz, sombrio, que se entrarem, vão ser varridos pela horda antes mesmo do urso se mexer. Diante do desafio impossível, um membro do time desiste na hora, dizendo que não adianta ter pontuação alta se você morre, e Zhou Mingyang tenta impedir, irritado, perguntando qual o sentido de ser bonito se ele só vai correr para uma horda e morrer. A moral do time se despedaça por completo, e de repente Meng Di aponta para o complexo, gritando para os outros olharem. Eles veem uma figura solitária entrando na área mortal. Os olhos de Tang Xi se arregalam quando ela reconhece, é Xu Jingmin. Caminhando sem medo para o coração da horda, e quando ele salta com leveza para dentro do complexo, os outros assistem em total incredulidade. Zhou Mingyang reclama da dificuldade do teste enquanto outro aluno entra em pânico, gritando que a entrada de Xu Jingmin assustou a horda inteira, que agora vira a atenção para ele. Enfurecida pela invasão, a horda inteira de feras violentas avança contra ele. Xu Jingmin finca os pés no meio da rua e, num instante, ele é completamente engolido pelas criaturas que rosnam. No telhado, os outros alunos ficam horrorizados. Tang Xi se preocupa com o primo,
mas Wu Hao comenta que ele foi imprudente demais, e Tang Xi declara que precisa ir ajudar. Meng Ji segura o braço dela tentando impedir, e Wu Hao chama ela de louca, dizendo que é uma morte inútil, mas Tang Xi insiste desesperada que Jingmin é primo dela e que ela não pode só assistir ele morrer. Antes que ela haja, uma explosão gigantesca de relâmpagos roxos e azuis irrompe do centro da horda. O poder bruto cria um clarão cegante e força os alunos no telhado a proteger os olhos, e Zhou Mingyang encara, se perguntando em voz alta se essa é a superforça de relâmpago que Xu Jingmin mencionou antes. Os relâmpagos se dissipam e revelam uma cena de carnificina total. A horda inteira de feras de primeira ordem foi apagada, com corpos carbonizados espalhados ao redor de uma figura solitária e ilesa. Xu Jingmin fica de pé no meio da devastação, com relâmpagos roxos estalando ao redor, e admite que só a força física não era suficiente, então ele teve que usar o superpoder. Um sorriso confiante aparece quando ele sente o poder gigantesco da habilidade de grau S. Depois de limpar as ameaças menores, ele volta o olhar para o desafio final. O urso selvagem sanguinário, de pé sobre os cadáveres dos próprios lacaios. A fera colossal solta um rugido ensurdecedor. Xu Jingmin permanece calmo, analisando o oponente. Ele nota que o urso é enorme e provavelmente pouco ágil, e conclui que, com a habilidade de trovão poderosa dele, deve dar para lidar. Então ele percebe que a fera não está sozinha, há vários lacaios menores, mas ainda perigosos. Entendendo que essas criaturas vão ser um incômodo, ele decide que só existe uma coisa a fazer. Com um olhar de determinação feroz e os olhos brilhando, ele declara que vai limpar a área primeiro. Ele explode em movimento, com o corpo turbinado pela habilidade de relâmpago de grau S. Numa velocidade cegante, ele atravessa as feras restantes e despacha sem esforço um Shadowcat de alto nível, e o relógio inteligente confirma o abate e entrega 13 pontos. Com um sorriso confiante, ele se impressiona com o quanto o superpoder reforça o físico, mas admite que não consegue manter esse estado perigoso por muito tempo. Sabendo que já basta para limpar os lacaios, ele corta a última das feras menores com uma varrida poderosa da lança, ganhando mais 15 pontos por um rinoceronte unicórnio de alto nível. Com a área limpa, o confronto final começa. O urso selvagem ruge de fúria, batendo as patas enormes no chão e criando uma onda de choque que estilhaça o asfalto. A fera investe, fazendo o chão tremer, e Xu Jingmin, envolto na aura de relâmpago, encara a carga de frente. Ele salta com força, desvia do avanço e gira a lança num arco devastador, estilhaçando um dos grandes cristais vermelhos nas costas da fera, e a batalha continua num borrão, com Xu Jingmin desviando com maestria dos ataques do urso e cravando golpes precisos, quebrando mais cristais e ferindo o monstro, enquanto o relógio inteligente atualiza os pontos sem parar conforme ele desmonta as defesas do Rei das Feras. O urso selvagem ruge, furioso ao ver seus lacaios caindo. Xu Jingmin, envolto em relâmpagos, provoca a fera e pergunta se ela está ficando brava. Ele promete que vai cuidar dela depois que terminar com o último lacaio. Quando ele avança contra o último rinoceronte, o rei urso observa com uma inteligência fria e calculista. No exato instante em que Xu Jingmin vai golpear, o rei urso se move com uma velocidade inesperada e despedaça o próprio lacaio para interceptar ele. Xu Jingmin se surpreende, percebendo que a fera antecipou o movimento dele. O rei urso bate as patas uma na outra, sacrificando o último lacaio para criar uma onda de choque devastadora que pulveriza o chão e os carros ao redor. O último rinoceronte é rasgado em pedaços na explosão. Só que o ataque não acerta o alvo. Cercado pela aura de relâmpago, Xu Jingmin dá um mortal elegante no ar e pousa em segurança, intacto, sem nem ser tocado pela explosão. Com o campo limpo das ameaças menores, só dois reis ficam de pé. Xu Jingmin abre um sorriso feroz, o corpo estalando de poder, e declara que agora, sem lacaios, é hora de ver se aquela pele blindada aguenta a força do trovão dele. Com uma estocada poderosa, Xu Jingmin enfia a lança coberta de relâmpagos direto na cabeça do urso selvagem sanguinário. O impacto cria uma explosão gigantesca de energia roxa que engole o drone que o acompanhava e corta a imagem da câmera.
No telhado, os alunos são atingidos pela onda de choque e cobrem o rosto para se proteger da rajada. Nas arquibancadas, os oficiais encaram em silêncio, paralisados, a tela cheia de estática. O diretor Zhang Wenxian, chocado, se vira para o diretor Zhao Yao e grita perguntando se ele tem coragem de chamar o poder que acabaram de ver de habilidade de classe I, acusando ele de estar brincando. Outro oficial, igualmente pasmo, comenta que Xu Jingmin consegue matar instantaneamente uma fera de primeira ordem de alto nível e ainda lutar contra um chefe de segunda ordem, um feito que até um usuário de classe A teria dificuldade para realizar. O diretor Zhao Yao, suando e sem resposta, só consegue chutar que talvez seja uma mutação rara de habilidade. Mesmo assim, o diretor Zhang Wenxian cai na risada e diz que depois de hoje, a grande nação Xia vai tremer com o nome de Xu Jingmin. De volta ao campo de batalha, o resultado do ataque fica claro: o urso selvagem sanguinário está ferido, com um corte profundo na cabeça, mas não foi derrotado. A fera ruge e acerta Xu Jingmin com uma patada, arremessando ele para longe. Ele fica chocado ao ver que o ataque mais poderoso dele só deixou um ferimento superficial. Ele cai pesado no chão e usa a técnica para se recuperar, então analisa a situação rápido e percebe que a pele do urso resiste a lâminas e não conduz eletricidade, e admite para si mesmo que com a força atual, vai ser difícil matar a fera em um único golpe. O urso selvagem enfurecido começa a reunir energia sombria ao redor do próprio corpo, e Xu Jingmin, sentindo um poder imenso, só consegue encarar em choque e soltar o quê? A energia sombria se concentra ao redor do urso selvagem sanguinário enquanto ele se fortalece, rolando para frente como um rochedo monstruoso. Ele atravessa tudo no caminho, e o chão parece ceder sob a pressão daquele poder. Xu Jingmin salta para cima dos destroços enquanto relâmpagos roxos estalam ao redor dele, se preparando. Ele se surpreende por a fera ativar o Berserk tão rápido e percebe que ela realmente odeia ele, e a explicação vem direto: Berserk é uma contra-habilidade das feras, como uma técnica de combate humana. A fera, agora coberta de energia sombria, se encolhe e se arma. Ela solta um rugido ensurdecedor. E então avança com ainda mais velocidade e ferocidade. Xu Jingmin fica impressionado e comenta sobre a força absurda de uma fera em estado berserk. Mas ele sabe que o berserk tem um preço: a fera perde a inteligência e age só por instinto, então ele monta uma nova estratégia na hora: evitar os ataques e usar a agilidade superior para manter distância. Ele coloca o plano em prática, desviando dos ataques implacáveis com uma velocidade inacreditável. Ele sabe que precisa esperar a chance perfeita para travar a fera por um instante. Quando a fera salta, ele canaliza relâmpagos na lança e estocar para frente, liberando uma explosão de energia que acerta a lateral do monstro. O golpe congela a criatura gigante por um segundo crucial, o corpo tremendo com o choque elétrico. Era a brecha que ele precisava, com a fera atordoada. Os olhos de Xu Jingmin brilham enquanto ele prepara o ataque supremo. Ele ergue a mão, reunindo uma quantidade monstruosa de energia roxa e azul, e invoca todo o poder da habilidade de grau S, gritando: Relâmpago divino dos 9 céus, explode. Um dilúvio colossal de relâmpago divino desce do céu e cai em cima do urso selvagem sanguinário. A fera é engolida pela explosão, e os rugidos somem afogados no estalar da energia. Quando a luz San, a fera gigantesca está caída, imóvel, com fumaça subindo do corpo carbonizado. Xu Jingmin fica de pé sobre ela com um sorriso confiante, e relâmpagos roxos dançam nas pontas dos dedos enquanto ele diz que depois de meio minuto do relâmpago divino roxo dele, nem a defesa mais grossa aguenta. Só que a batalha não acabou, o olho da fera se abre de repente, brilhando com um vermelho furioso. Com um último rugido desesperado, ela se lança, com a mandíbula colossal aberta para a mordida final. Mas a eletricidade correndo pelo corpo causa uma paralisia momentânea e congela a fera a poucos centímetros do alvo. Vendo a chance, Xu Jingmin fala com calma: chegou a hora. Ele reúne todo o poder que sobrou na lança, com os olhos brilhando. Ele canaliza a técnica suprema e diz as palavras: relâmpago, vendaval, rompe, e dispara o ataque. Uma esfera massiva de relâmpago que entra com tudo na boca aberta da fera paralisada.
A explosão é imensa, um vórtice de poder que rasga o monstro por dentro e abre uma cratera gigantesca na rua. A força do golpe finalmente derruba a poderosa fera de segunda ordem de uma vez por todas. O corpo colossal desaba no asfalto, derrotado, e uma notificação do sistema confirma o abate e entrega mais 124 pontos de habilidade. Ajoelhado ao lado do Rei das Feras, Shu Jingmin solta um suspiro de alívio e diz que a batalha final acabou. Ele reflete que para lidar com a fera de segunda ordem, ele aprimorou a técnica relâmpago, vendaval, e fica satisfeito com o poder dela. Um sorriso triunfante toma o rosto dele. Ele comenta que apesar da luta ter durado só 2 minutos, foi a coisa mais eletrizante que já viveu. Então ele se pergunta quantos pontos vai ganhar depois de limpar todas as feras da área central. A noite cai e o exame termina. Nas arquibancadas, o resultado final aparece no telão e a multidão explode. Em primeiro lugar está Shu Jingmin com a pontuação inacreditável de 10.835, e bem atrás, em segundo, Zhou Mingyang com 1.103, seguido por Wu Hao com 945. Os oficiais ficam em êxtase, o diretor Zhang Wenxian, o diretor Zhao Yao e o professor Shen Fen saltam de pé comemorando, celebrando que Shu Jingmin não só quebrou o recorde da cidade, como o recorde da província inteira de Jiangnan. Eles chamam ele de gênio e lembram que o campeão provincial do ano passado mal passou de 8.000 pontos, e com essa pontuação eles declaram que Shu Jingmin praticamente já garantiu o título de campeão deste ano. Em meio aos destroços, Shu Jingmin olha para o céu e nota que não resta muito tempo. Ele pensa no que fez com um sorriso confiante. Ele matou todas as feras violentas do círculo interno e da área central, e com tempo sobrando, decide voltar para a zona central para matar o máximo de feras restantes que conseguir. Enquanto volta andando, ele passa pelo telhado onde os outros alunos do topo estão reunidos. Eles encaram sem acreditar. Tang Kei fica impressionada por o primo ter matado um rei das feras de segunda ordem, e Zhou Mingyang fica desnorteado, sem entender por que ele está voltando se já está em primeiro lugar. E Meng Di acerta em cheio ao deduzir que ele está indo de volta para a zona central. A realização aterrorizante bate nela, e ela se pergunta em voz alta se ele vai voltar para limpar todas as feras que ainda restam. Os outros ficam sem palavras diante da ambição dele, e quando a realidade cai, Zhou Mingyang percebe que com a velocidade de Shu Jingmin, ele talvez realmente consiga, e se eles não saírem logo, podem não ganhar nenhum ponto na última hora, então ele declara que a aliança acabou e sai primeiro. Os outros seguem correndo atrás, se desesperando para caçar qualquer fera que ainda sobrou. Uma hora depois, um anúncio oficial ecoa por todo o local do exame. O vestibular de artes marciais do Colégio de Jiangsheng de 2037 foi encerrado. Matar feras não conta mais, e todos os candidatos devem retornar. Pelo local inteiro, os alunos reagem. Uma Tang Kei exausta limpa o suor da testa e suspira dizendo que finalmente acabou. Em outro canto, um aluno entra em desespero por ter ficado a uma fera de passar, enquanto outro comemora por ter conseguido por pouco. No meio da carnificina, Shu Jingmin fica de pé sobre o último abate, com cara de insatisfeito, e se pergunta por que o exame teve que acabar tão rápido, sentindo que ainda não tinha terminado. Enquanto os alunos saem do local do exame, eles são recebidos por guardas, com os rostos misturando exaustão e alívio. Do lado de fora, Xiao Oya, amiga de Tang Kei, ainda está em choque com o poder de Shu Jingmin. Ela se agarra em Tang Kei e pergunta pela terceira vez se Shu Jingmin é mesmo primo dela, e Tang Kei, cansada, confirma que sim. A paixão de Xiao Oya volta com força e, corando, ela implora para Tang Kei passar o contato dele. Tang Kei lembra que foi só ontem que ela não tinha interesse, e Xiao Oya diz depressa que agora é diferente porque ele ficou em primeiro no exame, e continua implorando. A conversa é interrompida por uma agitação. Alguém grita que Shu Jingmin está saindo. Uma multidão enorme de alunos invade a saída, desesperada para ver o novo campeão. Shu Jingmin aparece pelo portão, com uma expressão calma e a lança apoiada no ombro. Ele é recebido com gritos e parabéns, e alguns brincam pedindo para ele dar 100 pontos para eles. Ele sorri e acena, sentindo a fama repentina enquanto caminha em direção aos ônibus.
Na multidão, o Wu Hao e Zhou Mingyang observam. O Wu Hao comenta que Zhou Mingyang deveria estar naquele lugar, mas Zhou Mingyang responde com humildade que está satisfeito com a própria pontuação, admitindo que nunca imaginou que o segundo colégio pudesse produzir um monstro desses. Antes de Xu Jingmin entrar no ônibus, o diretor Zhao Yao para ele, parabeniza e apresenta ao diretor Zhang Wenxian, que informa que quer dar uma carona pessoalmente. Xu Jingmin olha para a confusão da multidão e percebe que é melhor assim, sabendo que no ônibus seria bombardeado de perguntas. Ele entra num carro preto elegante com os oficiais, e o veículo arranca. Dentro do carro, o diretor Zhang pergunta para Xu Jingmin qual universidade de superpoderes ele quer frequentar. Xu Jingmin admite que estava tão focado em ficar mais forte que nem pensou nisso. O diretor garante que com os resultados dele, qualquer universidade está ao alcance, mas aconselha que metade dos usuários de superpoder de alto nível do país se forma nas 3 melhores, e recomenda que ele considere essas opções. O diretor Zhang Wenxian detalha as 3 principais. Primeiro, a Universidade de Superpoderes de Qingjing, afiliada ao governo, onde os formados podem entrar direto no sistema e servir o país. Depois vem a Universidade de Superpoderes de Modo, famosa pelos recursos excelentes e pelos clubes de elite. E por fim a Universidade de Superpoderes de Jinqing, com longa história e um corpo docente forte, e as 3 têm métodos de cultivo de alto nível que não são públicos. Xu Jingmin ouve com atenção e entende que os despertos precisam desses métodos especiais para virar usuários de superpoder de verdade. Então ele pergunta o que torna um método de cultivo de alto nível tão especial. O diretor explica que com um método iniciante levaria de 3 a 4 anos para avançar, mas com um método de alto nível leva só meio ano. Ele tranquiliza Xu Jingmin dizendo que com esses resultados, ele vai se qualificar para a admissão especial até nas 3 melhores universidades. Depois de deixar os oficiais, Xu Jingmin volta pro apartamento bem tarde da noite, e no dia seguinte, ele tá no banho. Se sentindo renovado, ele abre o painel do sistema e vê que ainda tem 2.534 pontos de habilidade, o suficiente para uma universidade de superpoder. Enquanto se seca, ele fica pensando se vai ter competição de caça a feras depois que entrar, e decide que vai ter que encarar a selva para continuar ficando mais forte. Enquanto isso, a prima dele, Tang Kei, chega no apartamento com a mãe dela, Xu Qingguan. Tang Kei vê a porta arrebentada e decide que é a chance perfeita para entrar escondida e pegar ele de surpresa. Eles entram, e Tang Kei grita toda animada um cumprimento surpresa. Só que o timing é péssimo. Xu Jingmin, só de toalha, acabou de sair do banheiro. Ele trava ao ver a tia e a prima. A tia, tão sem graça quanto ele, pergunta o que ele tá fazendo, e Tang Kei fica vermelha e muda. Aí a tia vê o apartamento destruído e pergunta, furiosa, como aquilo virou aquela bagunça, e um flashback explica que depois que os pais dele morreram, a tia ficou com ele, cuidando direitinho e dando para ele o calor de um lar. Ela cumpriu o papel de guardiã, até alimentando ele de vez em quando com a comida favorita dele, depois do choque inicial. Xu Jingmin senta com a tia e a prima, e a tia, Xu Qingguan, solta um suspiro de alívio. Ela admite que ficou apavorada quando soube que ele ia fazer o exame de artes marciais, mas agora que vê ele inteiro, ela se acalma, e diz que a pontuação dele é importante. Xu Jingmin fica confuso e pergunta se Tang Kei não contou para ela o resultado. Tang Kei pisca, dizendo que é melhor ele mesmo contar para a mãe dela. Com um sorriso tímido, Xu Jingmin diz para a tia que foi muito bem, passando de 10.000 pontos. A notícia é tão absurda que a tia cospe a bebida. Ela tosse, pedindo para ele repetir, e Tang Kei confirma que é verdade, dizendo para a mãe que ele fez 11.124 pontos. A tia fica sem palavras, e um instante depois, ela desaba em lágrimas de alegria e puxa ele para um abraço apertado, dizendo que a família Xu finalmente tem um sucessor, e que os pais dele, lá no céu, devem estar orgulhosos. Enquanto isso, numa sala de conferência high-tech, recrutadores de universidades analisam os resultados do exame, e uma mulher apresenta os dados de Xu Jingmin, citando a idade, a suposta habilidade classe e o rank de despertos sem classificação. Um recrutador insiste que eles têm que pegar esse aluno se a nota for real, mas outro duvida,
dizendo que pelo rank dele não tem como ele ter feito tanta pontuação. A discussão continua, uns dizem que a habilidade dele é no mínimo classe A ou até classe S, e outro debocha, falando que ele deve ter trapaceado. Antes que a briga exploda, uma figura mais velha manda todo mundo parar. Uma mulher de presença esmagadora toma a decisão. Ela manda listar Xu Jingmin como recruta especial classe S por enquanto, e diz que vai pessoalmente até Jiang Sheng investigar se a nota é verdadeira. No dia seguinte ao exame, Xu Jingmin recebe uma notificação no celular dizendo que o ranking do exame de artes marciais da província de Jiangnan saiu, e que ele ficou em primeiro com a pontuação insana de 11.124 pontos. Um sorriso de surpresa toma o rosto dele enquanto ele se senta, comemorando por virar o primeiro colocado da província de Jiangnan. A notícia explode na internet e domina os assuntos do momento. O público debate como um azarão de Jiang Sheng virou o primeiro da província, questionando quem é Xu Jingmin e se alguém de classe poderia mesmo alcançar essa nota. Uns negam, outros exigem o vídeo do exame como prova. Para responder às dúvidas, rola uma cerimônia de premiação onde o diretor Zhao Yao fala com a mídia. Uma repórter pergunta na lata para ele explicar se os resultados de Xu Jingmin são mesmo verdadeiros. O diretor Zhao Yao diz com confiança que o site da escola já subiu o vídeo do exame de Xu Jingmin, provando que foi tudo justo. Quando o povo assiste, fica em choque, porque Xu Jingmin perfura o crânio de um rinoceronte de nível 1 com um único disparo, exibindo um poder acima de um super-humano nível 1, e todo mundo pergunta como isso é possível para alguém com raio classe I. Sorrindo, o diretor Zhao Yao garante que o vídeo prova que os resultados são reais, e elogia Xu Jingmin como o primeiro aluno de Jiang Sheng a virar o primeiro colocado. Então o diretor Zhao Yao entrega um cheque gigante de 1 milhão de yuans para Xu Jingmin, parabenizando ele, e anuncia que essa grana, junto com métodos de treino de superpoder, é um presente do Departamento Municipal de Educação. Além disso, o governo da cidade vai dar um bônus equivalente e uma mansão de luxo. Os repórteres disparam fotos sem parar. Enquanto isso, uma mulher imponente com 2 guarda-costas fica ao lado de um carro e diz que só liberar as imagens não prova que Xu Jingmin não usou drogas de desempenho, e que o passo mais crucial é confirmar o nível do superpoder dele. De volta à cerimônia, o diretor Zhao Yao pergunta pro professor Shen Fen por que Xu Jingmin, o protagonista do dia, ainda não chegou, e Shen Fen sorri, dizendo que falou com ele agora há pouco e que ele ainda tá treinando na Academia de Artes Marciais. O diretor cai na risada, achando surreal que o novo primeiro colocado ainda esteja treinando depois do exame. Enquanto Xu Jingmin vem a caminho, a cena muda para uma sala de reuniões onde o diretor Zhao Yao serve chá, nervoso, para 3 figuras intimidadoras, que ele chama de mestres, até que um deles dispensa o chá com a maior calma. O diretor Zhao Yao soa frio, pensando naquela aura pesada, vinda daqueles super-humanos de alto nível, fazendo o coração dele tremer. Eles são recrutadores das melhores universidades de superpoder do país, e o ar fica carregado, como se as pressões espirituais fossem colidir a qualquer momento. A mulher de cabelo curto roxo acinzentado, Zhang Zhaoyue, diretora de admissões da Universidade de Superpoderes de Modo, quebra o silêncio e pergunta, toda provocativa, quem os rivais estão mirando. Uma mulher de vestido azul claro, Su Yun da Universidade de Superpoderes de Qingjing, manda Zhang Zhaoyue parar de se fazer, e diz que se o resultado for real, Qingjing vai ficar com ele. O homem de cabelo preto comprido, Wu Yuan da Universidade de Superpoderes de Jin City, debocha e diz que Jin City vai recrutar ele. Com faíscas de energia estalando no ar, Zhang Zhaoyue pensa que recrutar primeiros colocados sempre vira guerra entre academias. Bem quando a tensão chega no limite, a porta se abre. E Xu Jingmin entra com a lança no ombro, cumprimentando os 3 com calma, chamando eles de mestres. A chegada dele pega os recrutadores de surpresa, e Zhang Zhaoyue observa ele com interesse, notando que o espírito dele tá cheio e que ele ainda carrega a arma, sinal de que não relaxou no treino, e o mais absurdo é que ele não vacila nem sob a pressão combinada de 3 super-humanos de alto nível. O diretor Zhao Yao apresenta formalmente os recrutadores para Xu Jingmin, a diretora Zhang Zhaoyue de Modo, a diretora Su Yun de Qingjing e o ministro Wu Yuan de Jin City.
Zhang Zhaoyue fala primeiro, elogiando as técnicas de combate absurdas dele no vídeo do exame. Mas ela vai direto ao ponto e pergunta por que o superpoder dele não parece mais aquela eletricidade fraca de classe I, exigindo uma explicação. Já esperando a pergunta, Xu Jingmin responde sem hesitar, dizendo que antes do exame, treinando em casa, ele foi atingido por um raio natural e o superpoder dele ficou muito mais forte. Na hora, Wu Yuan e Su Yun concluem que isso parece uma mutação de superpoder. Então Zhang Zhaoyue diz que Xu Jingmin provavelmente nem sabe o nível real do superpoder mutado, ela trouxe um detector e manda ele testar. Ela mostra um dispositivo circular brilhante e pede para ele usar o superpoder nele. Xu Jingmin encosta a mão no instrumento e libera o poder, uma explosão violenta de raios roxos e brancos sai dele e cobre o aparelho. Su Yun fica visivelmente abalada com a força insana daquele raio. O detector termina a varredura e identifica o superpoder como o trovão divino da nuvem púrpura. Mas quando tenta dar uma classificação, ele começa a apitar sem parar e surgem rachaduras. Num clarão dourado, o instrumento sobrecarrega e explode em pedaços. O estouro lança arcos de eletricidade pela sala e assusta todo mundo. O diretor Zhao Yao pergunta o que está acontecendo. Só que Wu Yuan e Su Yun ficam empolgados, dizendo que está confirmado, se o poder dele sobrecarregou um aparelho pequeno desses, então no mínimo ele é classe S. Com o potencial classe S confirmado, Zhang Zhaoyue sorri, pensando que dessa vez apostou na pessoa certa, e isso acende na hora uma disputa feroz. Wu Yuan de Jin City é o primeiro a oferecer, gritando que a universidade dele vai dar 4 milhões de bônus, um conjunto completo de equipamento classe C e acesso grátis a todos os métodos de treino de superpoder pelos 4 anos. Su Yun de Qingjing debocha da oferta. Ela vira para Xu Jingmin com um sorriso encantador e manda a proposta dela, 5 milhões de bônus e, por 4 anos, acesso grátis a todos os métodos de superpoder classe S e técnicas de combate deles. Xu Jingmin fica sem reação com tanta generosidade. Por fim, Zhang Zhaoyue de modo entra no jogo. Ela diz que modo não dá dinheiro nem equipamento, mas cobre os métodos de cultivo das outras, e então solta o trunfo, afirmando que ainda vai fornecer um recurso de cultivo classe S todo ano. A menção de um recurso classe S deixa Wu Yuan e Su Yun em choque total. Sem entender o termo, Xu Jingmin pergunta o que é um recurso de cultivo classe S. Zhang Zhaoyue explica, perguntando se ele já ouviu falar de feras ferozes do tipo dragão, dizendo que são criaturas com poder inato, que já nascem em nível alto, no Tier 4 ou 5. Muito acima das outras feras, e então ela revela os detalhes chocantes. Os recursos classe S incluem o sangue do coração de um dragão adulto de 8º Tier, e depois de beber esse sangue, o corpo fica extremamente fortalecido e a força física vira comparável à de uma fera tipo dragão, e ela reforça que todo recurso classe S está nesse mesmo nível. Os outros recrutadores ficam sem fala, Su Yun admite que até ela fica tentada, comentando a riqueza de modo, e Wu Yuan, nervoso, diz que recursos classe S são reservados para os melhores alunos e oferecer isso para um calouro é algo que ninguém faz, e os dois percebem que não dá mais para competir. Com todas as ofertas na mesa, os 3 recrutadores ficam diante de Xu Jingmin e dizem que chegou a hora de ele decidir. Com um sorriso firme, Xu Jingmin responde sem hesitar que escolhe a Universidade de Superpoderes de modo, e explica que não é só pela oferta, mas porque o treino de combate deles é o melhor da aliança de universidades, e muitos fundadores vieram de modo. Então ele se curva para Su Yun e Wu Yuan, agradecendo pela proposta, e os dois ficam claramente decepcionados. Satisfeita com a escolha, Zhang Zhaoyue cria uma carta de admissão brilhante e entrega para Xu Jingmin, dando as boas-vindas. Ela diz que os calouros entram em 1º de setembro, mas como recruta especial ele pode se registrar mais cedo e já vai receber um lugar para ficar. Animado para começar, Xu Jingmin pergunta se pode acessar antes do tempo os métodos de treino de superpoder e as técnicas de combate da biblioteca. Zhang Zhaoyue aceita sem pensar 2 vezes, dizendo que a escola pode dar para ele uma sala de estudos privada, e entrega o cartão de contato, mandando ele procurar quando chegar em Cidade Mágica. Com a carta de admissão na mão,
Xu Jingmin olha para a diretora sorrindo e diz que mal pode esperar para ir se registrar. Um tempo depois, Xu Jingmin tá numa estação de trem com a bagagem, todo animado, enquanto o anúncio chama os passageiros do trem G91 para a cidade mágica embarcarem. Na estação, a tia Xu Qingguan fica emocionada, enxugando as lágrimas enquanto o marido, Tang Daolin, consola ela, e ele diz com orgulho que a criança deles cresceu e que quando Xiao Ming partir, ele vai voar alto. Enquanto Tang Kei observa, o pai lembra que já é hora de ela preencher as escolhas de universidade. Ele sugere que, já que o primo vai para a Universidade de Superpoderes de Cidade Mágica, ela também devia tentar escolher uma por lá, e Xu Qingguan concorda, dizendo que é bom eles se cuidarem. Toda sem graça, Tang Kei concorda baixinho. Encerramos por aqui. Curtiu o manhwa? Então já deixa o like, se inscreve e acompanha os próximos capítulos. Até a próxima, falou!